Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e a gente vai falar sobre grupos de teatro de animação. Só deixar claro que nós já falamos sobre teatro de animação, mas eu vou reforçar a ideia. Nós temos uma aula já pronta, pesquisem, vale bastante a pena, sobre o teatro de manipulação de animação. É bem interessante. Hoje a gente vai focar especificamente em quem produz isso, tanto aqui, coloquei uma referência nossa, que é maravilhosa, quanto em outros estados do país e em partes do mundo, ok? Então, o que é o teatro de animação para quem ainda não tem noção? Algumas pessoas acham que o teatro de animação é só pegar um boneco e mexer. Gente, tem todo um trabalho muito específico e eu, como produtor teatral, como diretor teatral, para quem não sabe, né, sou professor de arte, sou professor de teatro, eu acho um trabalho fabuloso e é uma das coisas que eu não domino no teatro e tenho uma vontade enorme e vou fazer. O que eu sei é o básico, mas comparado a muitas pessoas, né, eu sou uma gotinha de aprendizagem que deve ter muito caminho pela frente. É tão ancestral quanto o próprio teatro tradicional. O interessante é que quando a gente é criança, a gente brinca muito com a manipulação de objetos, que esses objetos ganham vida própria e ganham significados específicos. Isso é o teatro de animação. As crianças contam histórias com seus bonecos, as suas casas, os seus carros. Ora eles viram personagens, ora eles ganham vida. Isso é a manipulação de teatro de animação. Elabora o teatro das sombras, visando, por exemplo, entreter as crianças. Teatro das Sombras? O que é Teatro das Sombras? Né? Quem já experimentou um dia que falta luz aqui em São Luís, né? Que você pega uma vela e faz sombrinha na parede, pronto, ali já é uma forma de você criar uma dramaturgia, uma história em si. Surgem os bonecos moldados com barros, desprovidos de junções. Posteriormente aparecem os primeiros exemplares com cabeças e membros, né? Isso desde da pré-história. E principalmente na China, Índia, Java e Indonésia, você tem as primeiras formas de personagens manipulados. Eu vou colocar algumas referências porque tem muita produção, não só no Brasil, mas fora. A companhia Trucks, criada em 1990, ele trabalha com teatro de bonecos, objetos e figuras. Deixar claro que o teatro de animação e os grupos de teatro de animação, eles não são só bonecos, podem ser outros objetos. Eu citei na outra aula uma amiga, agora posso dizer que é amiga, porque eu conheci e eu fiquei emocionado com o trabalho dela. Ela faz animação com balão, saco plástico e uma lanternazinha, né? Ela criou personagens que eram dois óvulos em úteros, no caso gêmeos, conversando. Gente, foi uma coisa tão mágica que eu fiquei emocionado. Vou ser bem sincero para vocês. Contando assim, parece simples, mas na hora que você está lá olhando, e aí cada boneco desse ganha vida. Só para você ter uma referência, né? A gente tinha, por exemplo, o programa da Ana Maria Braga, que passa de todas as manhãs, um personagem que era uma figura de manipulação, de animação, que ganhou vida e era praticamente o parceiro da gente durante as manhãs, o famoso Louro José, né? O animador, o manipulador faleceu recentemente, mas o boneco tinha vida, mais vida própria do que o próprio manipulador. E não é um único. De status espiritual até extrema irreverência, bom, ou reverência também. Os orientais consideravam esses bonecos como deuses dotados de recursos mediúnicos e fantásticos. Levar em consideração que não são os únicos. Eu coloquei os orientais, mas os africanos têm muito dessa situação. Por causa disso, é que a variação das religiões de matriz africana nos Estados Unidos tem um boneco voodoo que a gente cria um estereótipo sem ter noção do que realmente é. Tamanho, a identificação com seres humanos, muitas vezes inspirados em personagens reais, quer dizer, tem toda uma leitura específica nessas figuras de animação. O Ocidente traz a razão humana tentando dialogar com o sagrado de maneira bem rudimentar. Na Idade Média, houve uma intolerância religiosa muito grande por causa desses bonecos que eram considerados figuras demoníacas, né? Aqui um espetáculo do grupo Mamulengo Fuzuê chamado Benedito, Abençoado e Bendizido, né? Onde Benedito e a Rosinha, os dois personagens aqui, vivem. Não, isso aqui é a Serpente, perdão. Vive uma história de amor e luta pelo trabalho e justiça. E, gente, é fabuloso o trabalho que é feito no Nordeste. O mamulengo, nós já trabalhamos sobre isso em outras aulas, ele é patrimônio imaterial nacional, nosso bonequinho nordestino, né? Normalmente habitado em feiras e livros, nos burgos, na Idade Média. Nos Estados Unidos, o teatro boneco chegou nas mãos dos colonizadores e das grandes descobertas. No Brasil, virou um instrumento de doutrinação religiosa na forma de esculturas. No Nordeste, se consolidou na forma dos mamulengos. Na Paraíba, chamado de babau, né, para ter uma noção. Em Pernambuco também. E trabalha muito com a temática social.
um dos grupos mais conhecidos do Brasil no que trata de manipulação de figuras, o Embuste Teatro de Bonecos, de Curitiba. Eles fazem da maneira mais acessível e vão comentando com varetas, dois, três manipuladores, e é um negócio fabuloso. Joguem no YouTube para assistir o espetáculo deles. É lindo, maravilhoso. Giramundo. Esse aqui eu vou ter que dar um tratamento mais específico. Talvez seja o grupo de teatro nacional com extensão internacional, porque eles são conhecidos, respeitados, admirados e tem uma referência internacional gigantesca que é o Giramundo. É um grupo de teatro de bonecos cuja identidade repousa sobre a atividade da construção de montagens teatrais. Eu já tive o prazer de assistir aqui em São Luís um espetáculo do Giramundo e é uma coisa fabulosa. Eles são capazes de apresentar o mesmo espetáculo em três lugares diferentes simultaneamente, só para ter uma noção. Investigação do movimento em suas múltiplas formas, utilizando-se de diversos meios para pesquisar o movimento, dentre os quais o boneco. O Giramundo, eles dominam uma série de técnicas de manipulação. Quem acha que a manipulação se dá somente através das mãos, vai muito mais além do que isso. Pesquisa em vídeo e animação desde o ano 2001. Né? O teatro da sombra, o stop motion e com as pesquisas, uma interface entre teatro, dança, cinema, música, robótica e escultura cinética. A escultura cinética, nós temos uma aula sobre isso, que é justamente para facilitar a vida. Né? A escultura, ou seja, uma figura de teoricamente um boneco, com outra visão, que se movimenta. Por causa disso que é cinética. Mas ela vai mais além, porque a arte cinética não trabalha só com escultura. Stop motion. Professor, já ouviu falar sobre isso? Bom, eu vou colocar da seguinte maneira, extremamente simplória. Você sabe aqueles filmes de massinha que vocês chamam, que na verdade é uma figura, né, que é formada pela massa, aí você mexe milimetricamente um braço, um olho, e à medida que você vai fotografando essa figura, esses bonecos, eles dão a impressão de que vão se movimentando. Exemplo, um filme chamado Fuga das Galinhas, que permeou a infância de muita gente e que é maravilhoso. Levaram mais ou menos 3 anos. O galinheiro existe de verdade, todas as galinhas existem de verdade, são bonecos que são manipulados com manipuladores e eles vão mexendo, fotografam até fazer todas as figuras se movimentarem. Gente, é um trabalho hercúleo, gigantesco. Esse é o teatro de manipulação que cria na produção audiovisual stop motion. Espetáculo A Bela Adormecida do Giramundo. Né? Vocês estão vendo aqui duas variações, vou colocar bem aqui novamente. Aliás, perdão, deixa eu ver se é essa. Não. Duas variações de tipos de bonecos produzidos pelo Giramundo. Né? Esse aqui com o maxilar solto, justamente para poder dar a impressão de que ele está falando. E outras formas de manipulação com a inserção de atores no espetáculo. Eu coloquei 3 variações do Giramundo para você ter uma noção da quantidade de habilidades de manipulação que eles têm com o próprio trabalho. Esse aqui é o espetáculo Giz do Giramundo, o boneco é gigante, com vários manipuladores e atores que interagem com os bonecos. Ele foi criado em 1970 em Belo Horizonte, né, pelos artistas Álvaro Apocalipse, Tereza Veloso e Amadou. Já montou mais de 36 espetáculos, né, isso eu estou falando, isso é um dado antigo, antes da pandemia. E tem um acervo de mais ou menos 1.500 bonecos deles. Né, atenção plástica e cuidado técnico na construção desses bonecos, aliados ao interesse pela cultura brasileira, ou seja, é um trabalho de pesquisa. Vamos fazer um boneco? Não, tem todo um trabalho em função de cada espetáculo. O reconhecimento nacional do Giramundo, colocando a história do teatro brasileiro nesse contexto. O Giramundo, ele é reconhecido internacionalmente, só para ter uma noção. Tecnologia, atualidades e mistura com a produção artesanal. Esse cuidado técnico, ele vai, em função da pesquisa, fazer com que o espetáculo seja, em muitos casos, multimídia, né? E o experimentador do boneco em múltiplos aspectos. Movimento, matéria de pesquisa, bonecos reais e imagens digitais. O Giramundo ele já foi convidado para fazer pesquisa e produção de bonecos, inclusive na televisão brasileira. Né? E você tem no mundo inteiro vários programas, vários personagens que trabalham sobre isso. Quando a gente imagina que o teatro de animação ele trabalha só nessa sequência, imagine, por exemplo, alguns filmes onde os personagens não são criados por CGI, pela computação gráfica. Alguns personagens são de verdade com vários manipuladores de bonecos. Tem uma série dos anos 90, se eu não estiver enganado, chamada Família Dinossauro, que os bonecos são literalmente manipuláveis a partir disso. No Brasil, há um outro programa infantil que permeou as manhãs de muitos de vocês, chamado TV Colosso, onde os bonecos ou eram manipulados, ou eram de luva, ou eram gigantescos com atores
dentro. Então você vê que o trabalho não é tão infantil quanto se imagina, porque muita gente tem essa visão errônea. Mistura de teatro de bonecos, animação e atuação como no Museu Teatro Escola. 3 espetáculos, como eu falei para vocês, simultaneamente. O Geramundo hoje tem museu, escola, estúdio de animação, criação de produtos, livros, brinquedos e gera oficinas pra caramba, né? Eu comprei um livro do Geramundo que eles vão fazendo o passo a passo de como fazer o boneco mais simples para animação mais elementar. Aí eu coloquei uma terceira versão e vou passar novamente, ó. Boneco de cabos, né? Personagem onde os atores estejam interagindo e bonecos de varetas. 3 formas diferentes de animação e todas elas com uma perfeição fantástica. Por isso que o Juramundo precisa de um trabalho mais elaborado para a gente entender. Bom, eu saí de Belo Horizonte e fui para a França, a Royal Deluxe, ou Deluxe, que é um teatro de rua com marionetes gigantes. É uma companhia de teatro francesa e os bonecos alcançam até 12 metros de altura. E eles vão passando pelas ruas e vão interagindo com movimentos extremamente humanizados. E a impressão que você tem que o guindaste e todo o equipamento que manipula o boneco não existe. Por quê? Porque ele se movimenta de uma tal forma e é uma coisa absurda. Olha o tamanho dessa figura, né? Os bonecos de Olinda, né? Já falei sobre isso, é patrimônio imaterial brasileiro. Os bonecos de Olinda, eles surgem no Carnaval de 1932 em Olinda com a figura do Zé Pereira. E esses bonecos pesam de 15 a 20 quilos. Cada manipulador fica a mais ou menos uma hora e meia, porque são 15 a 20 quilos sobre os ombros, de 3 a 4 metros de altura, e os bonecos vão se atualizando em função do perfil socioeconômico do que acontece no Brasil, né? Eles surgem e vão dando vazão a vários estilos diferentes. E hoje, para cada personalidade que você tem, pública no Brasil, ou figuras conhecidas, tanto no Brasil quanto no mundo, você tem um boneco de Olinda no Carnaval. Lamentavelmente, o Carnaval não está acontecendo nesses últimos anos por causa da questão da pandemia. O Wayang, que é o teatro de fantoche da Indonésia, que é patrimônio imaterial da humanidade. Os bonecos são patrimônio, mas o conceito em si é patrimônio. E eles trabalham com fantoches para o teatro, né? São bonecos tridimensionais conhecidos como Clit ou Colec. São bonecos de planos também que variam. Ele tem tanto tridimensionais quanto bidimensionais. E eles vão contando a história, né, dos mitos da Indonésia, das lendas locais e peças, tanto peças quanto indianos. Eles são, só por si só, as figuras são extremamente interessantes. Mas o contexto cultural, que é hoje patrimônio material cultural da humanidade, é interessante por quê? Porque eles datam de um período muito antigo e ainda resiste até os dias de hoje. Então, vale a pena conhecer. Bunraku, que é, obviamente, do Japão, né? O nome deixa bem claro, mas é um das 4 variações teatrais, o Kabuki, o No e o Kyogen, e o Bunraku é a variação do teatro de bonecos profissional do Japão. Gente, eu só queria um deles. Eles datam do período Edo, de 1603 a 1868, onde eles contam, não é um teatro para criança, contam histórias para adultos, né? A dramatização dos shogunatos, da estrutura das guerras japonesas, quer dizer, é toda uma variação e é patrimônio material da humanidade também, só para deixar claro. Para quem não tem noção, os bonecos variam de 1 a 2 metros de altura, cada boneco possui uma série de fios e varetas, você pode ter um ou vários manipuladores, e eles são ligados à chave de comando que vai mexendo internamente e vai manipulando vários. É um trabalho muito delicado, ao mesmo tempo sofisticado. Vale muito a pena conhecer. Tem vídeos deles no YouTube. Voltando do Japão para cá para o Brasil, o grupo Girinos, né, que é um grupo que trabalha, vou mostrar para vocês a imagem aqui, né? Eles trabalham com bonecos bidimensionais, bem coloridos, extremamente comerciais. Eu achei interessante o trabalho deles porque eles têm essa pegada mais contemporânea. Você olha e você identifica personagens que já são conhecidos do meio, inclusive comercial, pop e assim por diante. Espetáculos, vídeos, projetos, as pesquisas são direcionadas à infância e à juventude e há uma série de projetos educativos, né, na formação artística de vídeos. Eles montam espetáculo em Teatro Lambi Lambi. O que é o Teatro Lambi Lambi? É uma caixinha onde uma pessoa assiste um espetáculo curto, de minutos às vezes, né, dentro de uma caixa e só pode ver uma pessoa por vez. Aí é uma fila enorme para você assistir o espetáculo. Ele realiza o Festim, que é o Festival de Teatro em Miniatura, com mais de 150 espetáculos ao longo desse período todo, né? É bem interessante porque
vai contando histórias que a gente conhece, que é a história do Pequeno Príncipe em papel, pelo grupo Girinos. Sobre evento, eu separei alguns grupos de teatro, de manipulação de bonecos, né, de animação, daqui do Brasil, mas eu coloquei um nosso para poder, uma produção nossa, é óbvio, maranhense, para a gente poder ter noção de que nós temos muita coisa boa aqui. Mas o sobrevento, ele tem uma linguagem teatral específica do teatro de animação. Deixa eu mostrar para vocês a imagem, né, que eu fiquei, não é o único. Eles vão misturando, isso aqui é São Manuel Bueno Marte, né, do grupo Sobrevento. É quase um trabalho stop motion, só que em teatro. E eles vão trabalhando a pesquisa com a cultura popular brasileira, né? Espetáculos que mexem com nossa vivência pessoal. Trabalham diretamente com manipulação direta de luva, manipulação ocidental, manipulação chinesa, máscaras, marionetes em varas, bonecos gigantes, a manipulação portuguesa, siciliana, manipulação de fios. Quer dizer, eles vão utilizando todas as técnicas possíveis para trabalhar isso. E fazem formação em oficina, né? Professor, a gente conseguiria entender mais isso se a gente tivesse acesso a um grupo desse? Muitos grupos desses que eu estou citando, eles fazem oficinas presenciais e oficinas online, né? Se você tem interesse, é uma área bem promissora para produzir, inclusive como profissão com retorno financeiro muito rápido, para quem não sabe. São Manuel Bueno Marte. A companhia Articularte é o teatro de bonecos desde os anos 2000, o mais recente, e eles trabalham diversas técnicas com atores que fazem movimentação de figuras e objetos. Quando eu digo figuras e objetos, a gente tem a impressão de que o teatro de animação e os grupos de animação trabalham só com bonecos. Não. Você pode fazer animação com qualquer coisa que seja. Eu já vi um espetáculo onde a animação era feita com canetas, né? Canetas esferográficas, aquela que a gente usa em sala de aula. E, gente, é um negócio fabuloso. Você conseguia ver, né, as duas figuras humanas se movimentando através de canetas, para você ter uma noção da riqueza que é o teatro de animação. Espetáculos em teatros, escolas, instituições culturais, Secretaria de Educação, Cultura. Qual é o objetivo do teatro de animação, além do entretenimento? Primeiro, né, essa questão da magia de você conseguir transfigurar na forma de objetos situações humanas, pessoas, sentimentos, emoções. Eu vi, né, uma situação de um espetáculo uma vez onde bolas viravam pessoas e você não conseguia ver uma bola, era uma pessoa que estava conversando com a outra. Olha onde é que vai nosso processo de imaginação. Oficinas, técnica de animação de bonecos, dramaturgia para o teatro infantil, de bonecos ou de animação. Dramaturgia, escrever histórias a partir da animação de objetos, certo? Trabalhos na área publicitária, roteiros, orientação de storyboard, isso aqui mais para a área de produção audiovisual, né, onde você faz o roteiro, a história toda e monta. Técnicas das sombras com as mãos ou bonecos para filmes e eventos institucionais. Os fantoches da companhia Articularte, eles têm essa capacidade de comunicação mais direta, até porque são muito divertidos e caricatos, mas eles trabalham muito com essa questão da cultura e do conhecimento universal, misturado com os atores em cena. Sociedade Artística Cultural Beto Bittencourt, a SACBB, produto maranhense. Né? Não dá para falar de teatro de animação, teatro de bonecos, sem falar do Beto Bittencourt, que faleceu há alguns anos, mas o trabalho dele, o legado dele continua, né, com uma parte da família, gente que trabalha na companhia, e eles trabalham muito hoje com oficinas e produção desses bonecos para uma série de eventos. A prioridade é fomentar o teatro de bonecos, tendo como alvo o público infanto-juvenil maranhense. Técnica de papel machê, bonecos vestidos com a mão, ornamentados para uma nova função, além da arte teatral original, o espuma, que tem sido muito comum, eu já experimentei utilizar espuma, bem legal, e um olhar através da apreciação estética, o simbolismo do objeto artístico, brincadeiras, festejos e, o mais importante de tudo, a Sociedade Artística Cultural Beto Bittencourt, ela vai beber na fonte da cultura maranhense, que, nossa, pelo amor de Deus, é riquíssima. Bumba Meu Boi, Tambor de Crioulo, Festejo Divino do Espírito Santo, como outras referências. Aqui, por exemplo, são dois educadores do Detran, com bonecos da companhia Beto Bittencourt, fazendo educação para o trânsito. Olha o link que é interessante. O grupo Mac Mac de teatro, que a gente vai fechar aqui, que ele utiliza, né, para a criação de personagens de histórias, objetos, tecidos, mais sombras. Gente, olha que interessante. O fio do vento do Mac Mac, ele utiliza os bonecos com o animador preso com tecidos que dá a impressão de que você está interagindo com um ser vivo. O interessante disso tudo é que a proposta do Mac Mac
É a integração social e a transformação pessoal. É como se você criasse um mundo imaginário e falasse com um alter ego seu. É muito viajante, né? A construção comunitária desse trabalho, com o uso das mãos e dos tecidos, faz com que o Mac seja referência em nível internacional. Eu vou deixar vocês aqui com essa aqui, mas não é um único, são várias referências internacionais e nacionais e maranhenses. Professor Marcos Dominici aqui. Um abraço, fui.